Boa noite, graça e paz, irmãos. Estamos aqui para dar início a mais um culto de oração. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem nos auxiliado no dia a dia, Pai. Obrigado porque em mesmo a essa pandemia, o Senhor tem olhado para as nossas vidas, tem conduzido os nossos irmãos aqui da IBPG, Pai. Eu peço que a cada dia mais nós possamos estar mais firmados na Tua Palavra, Senhor, caminhando em Seus caminhos, Pai, e sabendo que somente o Senhor é que tem o caminho da verdade, Pai. Eu peço que o Senhor esteja com cada irmão da IBPG, Pai, esteja conduzindo esses irmãos sempre nos seus caminhos, Pai, esteja auxiliando esses irmãos no seu dia a dia, aqueles irmãos que têm saído para trabalhar, que o Senhor esteja protegendo esses irmãos de todo mal, Pai, que o Senhor dê segurança a eles, Senhor. Peço também pelas crianças que estão em casa, Pai, que o Senhor esteja cuidando da vida delas, que o Senhor esteja conduzindo os pais para que eles não se esqueçam, Pai, de ensinar o caminho da verdade para essas crianças, Pai. Que o Senhor esteja conduzindo o culto dessa noite. É em nome de Jesus que eu peço e também agradeço. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu
Vamos meditar na palavra de Deus, meus irmãos. Eu queria ler com os irmãos a 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, que nos diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Vamos orar, vamos pedir orientação do Senhor. Pai, nós agradecemos pelo momento de culto que já tem nos dado. Queremos rogar ao Senhor que nos fale através da Tua palavra, que o Senhor venha nos tocar através do Teu Espírito, ó Deus, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Nós louvamos Teu nome, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Pedro começa sua carta saudando todos os irmãos espalhados por toda a Ásia. E ele vai falar em sua carta dessa esperança que foi implantada em nós através do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai ressaltar que essa esperança é viva e não pode murchar, porque ela é regada pela nossa fé. Fé que é aprovada quando nós suportamos diversas provações que vêm sobre nossas vidas, que se manifestam das mais diversas maneiras. Mas que o verdadeiro propósito dessas provações é revelar a verdadeira intenção da nossa fé. Pedro vai expor aí em sua carta que o relacionamento com Deus exige santificação. Isso porque o Deus que servimos é um Deus santo. E eu quero pensar então com os irmãos nessa noite sobre esse tema, buscando santificação. Por isso, nosso comportamento cristão precisa estar à altura do Evangelho de Jesus Cristo, porque fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Que esse sangue de Cristo, derramado ali na cruz do Calvário por mim e por você, é muito mais precioso do que ouro, do que prata ou do que qualquer outro elemento de grande valor. Pedro vai dizer ainda na sua carta que a regeneração em Jesus Cristo deve produzir em nós a obediência aos mandamentos do Senhor. E que essa obediência não é algo opcional, que eu posso escolher ou não. Segundo Pedro, se eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim, esse Espírito me conduzirá à obediência ao Senhor. No verso 13, nos diz assim, capítulo 1, verso 13, diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Portanto, diante disso que Pedro expôs, para nós, no início da sua carta, ele vai dizer: cinja o lombo de vocês. Em outras versões, nós podemos encontrar: preparai as vossas mentes. Assim como os israelitas precisaram estar preparados para a saída do cativeiro do Egito, nossa mente deve estar preparada para nos encontrarmos com o Senhor. E a orientação de Pedro para nós é que nós sejamos sóbrios. 1 Pedro capítulo 4, verso 7, diz assim: E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios e vigiai em oração. A sobriedade nos é ordenada na palavra de Deus. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 6, ele vai dizer assim: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. E é interessante nós
pensarmos nessa sobriedade, né? Quando algum motorista está dirigindo ali e ele está alcoolizado, né? Ele não está, né, sóbrio, ele pode causar ali um acidente muito grave, né? E é interessante que sóbrio ele perde, né, a consciência daquilo que está fazendo. Estar sóbrio é estar consciente do que está acontecendo em minha vida e em minha volta. Por isso Pedro diz, olha, sejam sóbrios. Se estivermos sóbrios com nossas mentes preparadas, nós vamos direcionar toda a nossa esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. Nós esperaremos a volta do Senhor. Sem ter essa vida sóbria, uma mente preparada com os princípios do Evangelho, é impossível direcionar nossa mente para essa viva esperança. No verso 14, Pedro vai dizer assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Como filhos obedientes, sabe aqueles filhos que os pais falam e eles logo pronto atendem seus pais? Como esses filhos que Pedro está falando. Que não devemos nos conformar com a vida de pecado que tínhamos antes da conversão. Porque não tínhamos noção exata do pecado. Mas hoje, como filhos de Deus, nós temos consciência e por isso nós não podemos viver no pecado como antes. Nós não podemos nos conformar em viver no pecado. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, verso 18, vai dizer assim, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Nosso coração, antes de nos encontrarmos com Cristo, era um coração endurecido. Nós estávamos entenebrecidos, como diz o apóstolo Paulo aqui, né, pela ignorância que nós vivíamos sem conhecimento de Deus. Mas quando nós conhecemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus, essa ignorância saiu da nossa vida e nós hoje entendemos o que é pecado. E nós podemos então escolher uma vida com Deus sem pecar. Pedro está falando daí da nossa velha natureza, da forma que nós vivíamos, né? Sabendo disso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Paulo escrevendo aos Romanos, né? Para que não sirvamos mais o pecado, mas que nós sirvamos a Deus, aquele que nos transformou, aquele que nos adotou como filhos. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção, que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo de longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Olha, se nós realmente não tivermos essas coisas em nossos corações, nós vamos nos esquecer de que nós fomos lavados dos nossos pecados pelo sangue de Cristo. E nós vamos voltar às práticas da velha natureza.
que é pecar e não sentir nada por esses pecados. Pedro, então, na sua segunda carta, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O verso 15 que nós lemos, então, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Deus nos chamou em Cristo para sermos filhos por adoção. E esse Deus que nos chamou, Ele é santo. E Ele exige de cada um de nós a santidade. No Salmo 99, verso 9, diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Pedro fala da nossa conduta em qualquer área que atuamos ou vivemos. Sede vós também santo em toda vossa maneira de viver. Pedro está falando aqui da nossa conduta cristã que precisa ser espelhada na santidade de Deus. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo junto com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Paulo escrevendo aí aos Filipenses. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. E é isso, meus irmãos, que Deus espera de cada um de nós, seus filhos, que nós realmente vivemos e de uma maneira que o agrade, de uma maneira santa, buscando essa santificação. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, no verso 4, vai dizer assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É uma vida nova com Cristo, é uma vida diferente, uma vida longe do pecado. Nós não somos santos, né? Nós não somos santos, mas a Bíblia fala que nós devemos buscar a santificação. E essa santificação nós vamos encontrar na palavra, né? Buscando o Senhor, entendendo o que a Bíblia fala para mim e o que Deus espera de mim, da minha vida cristã. 1 João 2,6 diz assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Quando nós dissermos que nós temos Jesus, que nós aceitamos Jesus, nós precisamos olhar os passos de Jesus e seguir esses passos. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Como que Jesus andou? Jesus andou nesse mundo mostrando que é possível, né, nos desagarrarmos do pecado. Vivermos uma vida que agrada a Deus. 2 Pedro capítulo 3, a partir do verso 11, diz assim: havendo, pois, de padecer todas essas coisas, que pessoas os convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, os elementos ardentes se fundirão, mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Meus irmãos, Deus nos ordena
a buscarmos a santidade. Essa precisa ser constituída dia após dia, em cada pequeno detalhe, pois isso é o que nos santifica. Quando nós olhamos para a nossa vida e nós sabemos que existe parte de nossas vidas que não está agradando a Deus, nós precisamos buscar viver longe de algumas práticas que nos prejudicam diante de Deus. E muitas vezes são as pequenas coisas que nós praticamos que nos tira a vida de santidade com Deus. E nós precisamos olhar sempre para a palavra de Deus. Exaltai ao Senhor nosso Deus e adorai no seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Nós precisamos buscar santidade a cada dia, porque o nosso Deus é santo e o nosso Deus exige de cada um de nós a santidade. E nós vamos buscar essa santidade na sua palavra, lendo a palavra, orando e colocando a nossa vida para aceitar as mudanças que a palavra de Deus nos traz e nos ordena. Meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando e que nós possamos buscar essa santidade que o Senhor espera de cada um de nós. Nós vivemos nesse mundo, nós somos pecadores, mas nós fomos regenerados pelo sangue de Cristo. E nessa regeneração, nós precisamos buscar a obediência ao mandamento do Senhor. E buscando essa obediência, nós vamos encontrar a busca também para a santidade na qual Deus espera que nós chegamos nela. Verso 15, que nós lemos no início. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira. Então, em tudo aquilo que nós fizermos, nós praticarmos, nós pensarmos, nós agirmos, nós precisamos buscar, então, a santidade. Em toda a vossa maneira de viver. Isso é mudança de vida. Nós fomos salvos, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos obedientes, nós precisamos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. E nós precisamos obedecer, então, os seus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos buscar na nossa vida diária, nos santificar diante desse nosso Deus. Amém? Vamos orar e assim nós estaremos, então, encerrando o culto dessa noite. Obrigado, Deus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela maneira que o Senhor fala nos nossos corações. Nos direcione, Pai, a buscarmos, a Deus, a Tua palavra, Deus, para que nós encontremos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Que nós possamos buscar essa santidade, Pai, para nos achegarmos cada vez mais perto do Senhor, Pai. Continue, Deus, a nos guiar através da Tua palavra, a nos conduzir através do Teu Espírito, ó Pai, e nos mostrar, ó Pai, aquilo que nós estamos fazendo de errado diante do Senhor, Pai, para que nós possamos, através do Teu Espírito, ó Deus, consertar nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado, a Deus, por cada filho Teu que tem procurado, Pai, essa santidade, tem procurado, Pai, viver na Tua verdade. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.